Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a Annalise Soares e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre um livro, trazendo como dica de leitura para você que me acompanha. O livro é Morreste-me, do escritor português José Luiz Peixoto, publicado no Brasil pela editora Dublinense. Então, bora comigo para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre Morreste-me, este aqui que é um livro que lança José Luiz Peixoto lá no ano 2000 e que eu, Annalise, li este ano de 2021 e adorei. Eu tinha muitas referências incríveis em torno desta obra do José Luiz Peixoto, assim, que já me levavam à certeza de que eu adoraria. Primeiro porque é um livro, assim, de prosa poética, então é belíssimo o que o José Luiz Peixoto faz com a língua, né? É curioso como o português, ele é tão rico, como uma língua é tão maravilhosa que ela se faz e se desfaz, ela se inventa e reinventa a cada leitura nova, e autores como José Luiz Peixoto, né, como ele transforma, né, as palavras em algo muito maior do que a gente pode imaginar, sei lá, é algo que fica em mim quando eu conheço obras de autores assim tão incríveis. Eu tenho uma resenha aqui no canal de outro livro do José Luiz Peixoto que eu li o ano passado, um livro de poemas, então este aqui é a minha segunda leitura do autor e também me encantou, principalmente, como eu disse, pelo uso da palavra de maneira tão poética, tão lírica, né? Principalmente porque esse livro aqui irá tratar de um assunto que já é em si muito difícil, porém, assim, né, que todo mundo já passou por ele ou passará um dia na vida, que é o luto. E em especial o luto em torno da morte do pai. Então, o José Luiz Peixoto, ele vai aqui escrever uma espécie de carta, uma conversa mesmo, desse filho com o pai e as memórias desse filho em torno da figura, né, paterna que já se foi. É um livro de 61 páginas com uma diagramação bem com margens largas, tá vendo? Então é um livro de se ler numa sentada, tipo, eu li numa sentada, ou você precisará dar um respiro aí, parar um pouquinho, isso depende muito da pessoa. No meu caso, eu li numa toada só e foi incrível, assim. Muitas pessoas já tinham me falado dele, como eu já falei aqui pra vocês, e há muitos anos eu estava curiosa em torno, né, desse livro, pela temática em si. Acho que a morte, né, principalmente a morte de alguém tão importante pra gente, é algo que me instiga. Eu acho que a arte como um todo está sempre falando da morte, né? É um dos temas humanos, né, existenciais, que a gente sempre... e é tão difícil, a gente olha ao mesmo tempo querendo desviar os olhos em torno da morte e da falta, né, desse buraco que fica. Então, o luto desse filho e como ele vive isso e ao mesmo tempo misturando todas essas memórias, né, as imagens que ele tem do pai dele. Então é muito bonito mesmo. Não tem como eu falar muito mais, porque eu acho que é o tipo de livro que demanda a própria leitura, às vezes até as nossas próprias experiências em torno, né, do tema, do assunto. E a experiência de leitura é muito única, a depender da vida, das experiências pessoais. Mas para mim foi emocionante de qualquer maneira. Humanamente, pensar sobre a morte, falar sobre o luto, eu acho que é muito importante para um artista fazer isso, né? Falar de coisas difíceis, falar de coisas duras e colocar beleza também, e também tirar um pouco, né, o luto desse lugar de tabu, de, sabe, de algo que não se fala, que ninguém quer falar e ninguém quer saber. Há alguns poemas no livro dele que eu li o ano passado, que é A Criança em Ruínas, acho que eu não tinha falado o nome ainda, né? Mas há alguns poemas lá que também tem essa temática tratada e que, portanto, eu, assim, já relacionei muito o José Luiz Peixoto a esse tipo, né, de tema. Claro que não somente isso, né? Eu sei que não, mas lá também tem, e os poemas também me emocionaram muito nesse sentido, né? Porque pessoalmente é algo que, como escritora, também é algo que me instiga bastante, né? A pensar a vida também depois da morte de alguém. Como que aquelas pessoas muito próximas irão tocar a vida ou enfim, né, o que fica da pessoa que vai embora, né, naquelas pessoas, e como continuar a vida apesar daquela falta, e como celebrar a vida daquela pessoa, sabe? Então eu acho que isso é uma reflexão que eu fiz, né, lendo Morreste-me e lendo também A Criança em Ruínas dele. Claro que
não é fácil, eu acho que para algumas pessoas é mais difícil, como eu falei, e às vezes realmente, dependendo do momento que você tá passando, é bom dar uma esperada, né? Tanto é que no final teve, eu acho que algum mês do ano passado, que eu considerei ler esse livro aqui, mas por tudo que aconteceu em 2020 e tal, eu repensei esse meu desejo, decidi esperar mais um pouco, e aí, né, enfim, eu li esse livro aqui agora no começo de 2021 e amei, gente. E recomendo demais para vocês que gostam de prosa poética, quase poesia mesmo, né? A prosa e a poesia ali juntas, unidas na escolha de cada palavra e até de alguns recursos da poesia, como a repetição, né, da palavra para dar musicalidade, de certo modo também dá o tom do drama, né, essa repetição de palavras. E assim, a musicalidade também da prosa poética funciona muito como, né, da poesia, né? Então, você vai lendo e é como se você estivesse declamando mesmo, sabe? Uma poesia. Então, enfim, gente, uma leitura super rápida e não que, enfim, né, vocês sabem que não gosto de ficar apontando demais isso, mas é uma leitura rápida e também eu acho que é uma excelente porta de entrada ao autor, né? Então, fica aqui essa dica de leitura para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado da dica. Me contem aí se vocês já leram alguma obra do autor, se vocês já conhecem José Luiz Peixoto, me indiquem outros títulos, né? Ou sei lá, que vocês mais gostaram. E não se esqueça, por favor, de deixar aquele joinha no vídeo se você curtiu, para me ajudar e compartilhar com amigos. Talvez alguém que você conheça goste desse tipo de leitura, desse tipo de livro. Dê essa dica para ele e me ajude a divulgar o canal, que é sempre importante, gente. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!